tarde. Boa tarde. Como fazer compostagem em casa? Entrevistas apontam a falta de coleta seletiva. Porcentagem de resíduos jogados no lixo assustam moradores. Região Sul se destaca pelo seu grande predomínio de coleta seletiva, tendo 66% da sua região com algumas iniciativas. Percentuais que chegam a 30% no Centro-Oeste e 20% no Norte-Nordeste. Eco Maria começa agora. No Norte e Nordeste, moradores se espantam com a falta de coleta seletiva e decidem tomar uma iniciativa. Vamos agora com a nossa repórter direto do estado de Ceará. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Marco, e a todos que estão nos assistindo. E é isso mesmo, aqui no Norte e no Nordeste, as iniciativas de coleta seletiva chegam apenas a 20% em uma região onde habitam mais de 71 milhões de pessoas. Nós estamos aqui em Fortaleza, direto do Ceará, para conversar com uma moradora há mais de 20 anos aqui do bairro, a Dona Márcia. Dona Márcia, nós gostaríamos de saber se a senhora sabe o que é a coleta seletiva e se no seu bairro passa. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Sim, a coleta seletiva se faz presente no nosso bairro. Há uns 2 anos atrás ela não passava aqui, nós tínhamos que nos locomover até outro bairro, nós fazíamos uma carreata do lixo reciclável, mas depois de muita conversa, nós decidimos fazer um abaixo-assinado e hoje ela passa assim, 3 vezes por semana. Que legal, que ótimo. Nós gostaríamos de saber também se a Dona Márcia, como ela faz para contribuir com esse processo que é tão importante no nosso país. Como já havia dito, todo mundo do bairro assinou, né, o abaixo-assinado, e nós conseguimos a coleta seletiva aqui e separamos papel, vidro e plástico. Que ótimo. Nós temos também a compostagem, que é uma forma muito boa de ajudar o nosso planeta e é uma forma simples, um gesto simples e fácil, dá para fazer em nossas casas. A senhora possui esse hábito de compostagem? Possuo sim, eu tenho uma horta suspensa na sacada do meu apartamento e eu convenci o meu condomínio a fazer uma composteira grande, onde nós podemos pegar adubo para os a nossa horta, né? Cada um do apartamento planta uma mudinha diferente e depois que cresce compartilha. Ai, que ótimo. Muito obrigada, Dona Márcia, pela entrevista. Viu, Dona Márcia deixou ótimas dicas e que a gente venha ajudar o nosso planeta com pequenos gestos como o da compostagem. Volto com vocês de estúdio. Mesmo a região Sul se destacando pelo predomínio de processo seletivo, tem muitos moradores que não sabem do que se trata. Vamos conferir um pouco mais com a nossa repórter Júlia. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Maicon, e a todos que estão nos assistindo. Hoje a gente veio aqui direto da residência de Dona Maria e ela vai explicar um pouquinho mais como é que surgiu essa forma de compostagem na vida dela e como é que ela fez para fazer esse ato tão bonito para a natureza. A senhora poderia explicar um pouquinho mais como é que está funcionando, como é que está sendo essa forma de compostagem? Boa tarde a todos que nos assistem. Tudo iniciou com um trabalho de colégio da minha filha. Ela chegou em casa e disse: mãe, tem que fazer um trabalho de compostagem, né? Até então eu não sabia muito do assunto, né? E fui pesquisar na internet como era feito a compostagem e acabei aprendendo e aderindo à composteira, né? Então a gente criou a composteira aqui em casa. Utilizei os baldes mesmo que a gente tinha em casa. A gente tinha alguns baldes que tinha feito pintura, né? Então eu utilizei esses baldes. Com a ajuda do meu marido, ele botou uma torneirinha, né? E como é que funciona, né? Aqui em cima eu boto o resto de folhas e resto de resíduos da cozinha, né? Restos de fruta, pó de café, casca de ovo, utilizo, né, para botar aqui na composteira. Comprei um saco de adubo de areia, né, coloquei nesse segundo aqui, onde contém algumas minhocas também, né, que faz o processo. Quanto mais minhoca, mais vitamina tem a terra, né? Então, assim funciona. Coloco os resíduos aqui da cozinha, aqui a areia com o adubo com a minhoca, e isso vai correndo o líquido para cá, que se torna o churume, né? Esse churume, por isso que eu botei a torneirinha ali, a gente utiliza para molhar as folhagens. A gente mistura com a água, daí a gente molha as folhagens, a minha salsinha, cebolinha, que eu tenho uma hortinha de casa mesmo, né? Onde eu utilizo
na minha cozinha novamente. Então sai da natureza e retorna para a natureza, né? Para mim poder cultivar minhas folhagens e minha horta caseira, minha horta doméstica, né? E com isso eu acabo passando para minha família, meus parentes vêm aqui em casa, acham interessante, né? A tua horta tá bonita, então eu explico como eu faço o churume, como eu faço aqui a parte do minhocário, né? E o pessoal, alguns parentes já até aderiram a esse sistema. Então, olha a Dona Maria dando uma ótima dica para todos de casa. É uma forma muito simples e que a gente consegue utilizar com os baldes que não estavam sendo utilizados, né? De casa mesmo, com a ajuda do marido, colocou a mangueirinha e assim se torna esse ciclo tão legal e tão importante para a nossa natureza, que deveria ser uma forma de política pública até mesmo, pois todos esses nutrientes que a gente encontra nas verduras caseiras são muito mais eficientes e muito mais saudáveis do que aqueles que compramos nas feiras ou até mesmo nos mercados. Fizemos uma pesquisa que 50% dos resíduos jogados no lixo das residências retornam para cá, para compostagem, para composteira no caso. Assim, se tornando esse ciclo muito legal e vicioso que acaba adquirindo a vontade de ter as próprias plantas, tendo essa autonomia no ato do adubo. E é isso. Muito obrigada, Dona Maria, mais uma vez. Obrigada por essa explicação. Parabéns por esse ato tão legal e tão bonito para a natureza. E tá aí, para todos de casa que nos assistem, essa forma tão legal de ajudar a nossa natureza. Volto com vocês do estúdio. Eco Maria, termina aqui. Uma boa tarde a todos. Boa tarde e até amanhã. Eu sou o Paulo Vinícius Ramos e hoje, com a ajuda dessa maquete, eu irei falar sobre a poluição sonora e visual. Começando com a poluição sonora. Ela é causada por sons em um determinado volume que superam os níveis normais para os seres humanos e prejudicar a audição. Alguns exemplos de poluição sonora são buzinas de carro, lugares em construção, música alta e outros. Já a poluição visual dá-se ao excesso de elementos ligados à comunicação visual. Alguns exemplos são cartazes, anúncios, propagandas, placas, outdoors e entre outros. As consequências desse tipo de poluição são diversas. Por exemplo, a poluição sonora e visual podem causar a perturbação do sono, o que pode levar à insônia, o que pode levar ao estresse e estado de tensão. Também podem afetar significativamente o sistema nervoso e cardiovascular.
Processo físico-químico nas placas solares. O principal componente das placas solares são células de silício. O processo de geração de energia acontece quando os fótons de radiação solar entram em contato com os átomos de silício, provocando a emissão de elétrons, que são as partículas que formam uma corrente elétrica. A energia produzida dessa forma é chamada de fotovoltaica, que é de onde vem o nome técnico das placas solares, placas fotovoltaicas. A célula fotovoltaica é responsável pela geração de energia. Ela é composta de materiais semicondutores, como o silício. Quando a luz solar, fótons, colide na placa, acontece uma reação físico-química no material semicondutor. As partículas de elétron do material se deslocam gerando corrente elétrica. São materiais extremamente delicados que possuem menos de 2 milímetros de espessura. Resumo do processo de fabricação. Um módulo solar fotovoltaico deve resistir por décadas. A garantia de eficiência dos fabricantes fica em torno de 25 anos. Após 25 anos, o módulo deve ainda ter eficiência mínima de 80%. Para garantir essa eficiência, o processo de fabricação deve ser bem controlado e com a melhor tecnologia. Vamos ao passo a passo da fabricação? Com os insumos em mãos, o processo começa com a limpeza do vidro. Deve ser minuciosa para garantir que não fique bolhas no processo e o EVA descolhe do vidro. Numa segunda etapa, é feita a interligação das células fotovoltaicas, a parte mais delicada de todo o processo. Elas são conectadas através de fios condutores de cobre ou alumínio. Com o vidro extremamente limpo e as células interligadas, uma máquina posiciona as células sobre o vidro e o EVA. Este processo também é extremamente delicado, pois as células não podem sofrer danos no seu deslocamento e posicionamento. Até aqui, então, foi montada a parte da frente do módulo: vidro, EVA e células. O próximo passo é soldar as células e criar a ligação elétrica entre elas. Este processo pode ser manual ou automatizado. Logo depois, a folha de EVA da parte de trás e em seguida o backsheet. Por fim, os insumos estão prontos para a laminação, que vai dar a proteção ao módulo. É nesta etapa também que o EVA derrete e se funde ao módulo. A última etapa é fazer o corte e as rebarbas, adicionar a caixa de junção e as molduras em alumínio. Na imagem 3, temos o resumo do processo. A parte mais importante de um painel solar fotovoltaico são as células fotovoltaicas de silício. O silício é composto de átomos minúsculos que são carregados com elétrons. A concepção mais comum de painéis fotovoltaicos utiliza dois tipos diferentes de silício, que serve para criar cargas negativas e positivas. Para criar uma carga negativa, o silício é combinado com boro, e para criar uma carga positiva, o silício é combinado com fósforo. Esta combinação cria mais elétrons no silício carregado positivamente e menos elétrons no silício carregado negativamente. O relevo da região, na sua maioria, é de baixa altitude, em razão às planícies fluviais do rio Amazonas e Araguaia e das depressões. No extremo norte, observa-se um pequeno fragmento de planalto. Logo abaixo, temos uma depressão. O solo da floresta, em geral, é bastante arenoso. Possui uma fina camada de nutrientes formada pela decomposição de frutos, folhas e animais mortos. Essa camada é rica em humus, matéria orgânica que é muito importante para algumas plantas dessa região. A fauna da Amazônia é tão diversa que abriga nada mais nada menos que 3 milhões de espécies. O relevo do domínio do Cerrado
em geral, é bastante plano ou suavemente ondulado, estendendo-se por imensos planaltos ou chapadões. Seus solos são geralmente profundos e azonados, de cor vermelha ou vermelho amarelado. São porosos e permeáveis e bem drenados, e por isso são intensamente lixiviados. A fauna do cerrado é riquíssima e bastante diversa em espécies de mamíferos, répteis, aves, peixes, insetos, e algumas dessas espécies são encontradas apenas naquela região. O Cerrado tem um clima bem definido, tendo épocas com muita seca ou muita chuva, sendo composta por 200 mil variedades de espécies de plantas. O relevo da Caatinga apresenta duas formações dominantes, os planaltos e as grandes depressões, formado de fragmentos de rocha, muitas vezes de grandes dimensões. O solo é raso, rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica, já que a decomposição desta matéria é prejudicada pelo calor e luminosidade, intensos durante todo o ano da Caatinga. A Caatinga é um bioma rico em espécies de animais, na qual os estudos apontam que a existência de aproximadamente 327 espécies endêmicas, ou seja, que existem somente naquele local. A principal característica da flora da Caatinga é a condição de sobrevivência dessas plantas, as quais estão submetidas ao clima seco e com pouca quantidade de água. Mesmo nessas circunstâncias, a Caatinga é um local propício para o crescimento e desenvolvimento de diversas espécies de vegetais. O relevo da Mata Atlântica é constituído principalmente por planícies, costeiras e colinas, que são acompanhadas por uma cadeia de montanhas. No interior da Mata Atlântica, o solo é considerado pobre e se mantém devido à decomposição acelerada da matéria orgânica derivada dos restos vegetais que atingem o solo. A Mata Atlântica tem 850 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos, 350 de peixes, totalizando mais de 2.000 espécies de animais. Na Mata Atlântica há uma grande variedade de plantas, já que mais de 25 mil espécies comportam toda a fauna local, a maior diversidade em todo o mundo. Algumas dessas espécies são arnica, gaimbé, cássia, pau-brasil, manacá da serra e entre outras. A planície é o tipo de relevo predominante no Pantanal. Quando a planície está alagada, no meio das águas podem ser vistas elevações arenosas, com até 6 metros de altura. O solo do Pantanal é principalmente arenoso e argiloso. Esse fator associado à baixa declividade e aos muitos rios dessa região contribui para o alagamento do Pantanal. O Pantanal tem quase 2.000 espécies de plantas, que já foram identificadas no bioma e classificadas de acordo com seu potencial, e algumas apresentam um vigoroso potencial medicinal. Ao longo do Pantanal, existe uma rica fauna composta por uma enorme quantidade de espécies de mamíferos, anfíbios, répteis e aves. O relevo do Pampa é suavemente arredondado, formando as coxilhas. Na região dos Pampas, o solo é fértil, por isso esses campos são normalmente procurados para o desenvolvimento de atividades agrícolas. Em áreas do Planalto, os solos também são avermelhados, mas não possuem a fertilidade da terra roxa. Na planície litorânea, o solo é bastante arenoso. No total, cerca de 3.000 espécies de plantas compõem o bioma Pampa, com 70 tipos de cactos, 100 tipos de árvore, 450 tipos de gramíneas e mais 150 tipos de leguminosas. Nos Pampas, há uma grande variedade de pequenos animais e insetos, o que favorece o crescimento dos pássaros, sendo assim uma das regiões do planeta onde a fauna de pássaros está mais conservada. Existem dois tipos de queimada, as queimadas naturais e as queimadas artificiais. As queimadas naturais são provocadas pela natureza, acontecem de forma recorrente, por raios ou muito calor, estão ligadas ao clima da vegetação de tal região. As queimadas artificiais são provocadas pelo ser humano, elas ocorrem de forma proposital, devido ao desmatamento, vandalismo, fogos de artifício e até mesmo balões de festas juninas. Algumas das queimadas artificiais são para melhorar o plantio, para a criação de animais e até mesmo de forma criminal. As queimadas são uma prática agrícola e pecuária de baixo custo,
usadas para limpeza de terreno, cultivo de plantações e formações de pastos. Com o descontrole dessas queimadas, se ocasionam hoje o que vemos no Brasil. Por exemplo, no Pantanal, que foram queimadas 3.179.000 hectares, o que equivale a 21,2% do bioma, ocasionando na morte de milhares de animais e diversas espécies da flora. Ou o que está acontecendo no Cerrado, que 6,9 mil hectares foram queimados no Distrito Federal, uma das principais florestas do Brasil e considerado o pulmão do mundo devido à grande quantidade de gás oxigênio produzido por suas plantas. A floresta amazônica está sendo alvo dessa gravíssima queimada e suas principais causas são a falta de fiscalização como um fator crucial, embora que no Brasil temos uma lei que pune severamente que ateie fogo na floresta e temos poucos fiscais, a qual função é a de proteger contra as queimadas, ou seja, por falta de órgãos públicos devemos a essa grande desfeita de nosso bem mais precioso, que é a nossa floresta conhecida mundialmente se desfazendo por nosso governo. As queimadas correspondem a uma das técnicas agrícolas mais primitivas da história do homem. No Brasil, há registros da utilização das queimadas desde o período colonial, quando já era usada para a retirada da cobertura vegetal original antes do plantio, ou formação de pastagem. Por ser uma técnica rápida e barata, ainda é muito utilizada no meio rural. Além do custo e rapidez, a queimada é considerada por alguns agricultores como uma ferramenta de fertilização do solo, uma vez que as cinzas que restam após a passagem do fogo seriam uma espécie de adubo natural. No entanto, este modo de limpar o terreno, na atualidade, é alvo de críticas por parte de ambientalistas e técnicos. Além da utilização das queimadas como técnica agrícola, outros fatores também provocam as queimadas, especialmente nos períodos de estiagem prolongada. As queimadas são feitas para a retirada da madeira, que é o fator principal, mas não o único. Como também temos a colheita de cana-de-açúcar, com o objetivo de limpar o terreno facilmente. Acontecem também com os fogos de artifício, por acidentes ou balões de festas juninas. E temos também o vandalismo. Alguns dos pontos positivos são a fuga do sedentarismo, a socialização, exercício de atividades motoras e o exercício do raciocínio lógico. Podemos citar também que as queimadas são feitas para permitir a maior facilidade de colheita de alguns gêneros de determinadas culturas. Por exemplo, a cana-de-açúcar. E nos fatores negativos podemos citar a perda da biodiversidade, pois com a destruição das florestas, o habitat natural de muitas espécies torna-se escasso ou inexistente, contribuindo para a morte de muitos animais e até mesmo a extinção dos tipos endêmicos, aqueles que só se encontram em localidades restritas. Tal configuração traz problemas para a cadeia alimentar e pode impactar até atividades econômicas, tais como a caça e a pesca. E também temos a erosão dos solos. Sem as árvores, os solos de muitas localidades ficam desprotegidos. Em Santa Catarina, são registrados aproximadamente 3 mil incêndios em vegetação. Comparado ao ano passado, vemos um aumento de 400% nas ocorrências desse tipo. Um dos fatores que está contribuindo para a incidência dessas queimadas é a estiagem, que é o tempo seco e brando após tempos de chuva e trovoadas. As praias vivem constantemente poluídas, com garrafas, sacolas e objetos distribuídos por ela. Isso estraga a fauna e a flora da mesma, prejudicando total o meio ambiente. Mas por egoísmo dos seres humanos, ainda preferem jogar o lixo na areia ou no mar, ao invés de jogar no lixo. Contudo, isso é um ciclo. Antes de ir para as praias, isso sai de uma empresa. Os produtos como garrafas, sacolas e entre outros vão para um mercado, onde nós, seres humanos, compramos os produtos e damos fins errados a eles, jogando-os no meio ambiente. Isso leva à morte de animais por comer ou ficarem presos a esses produtos. Leva à degradação da fauna e entre outros. Porém, antes de todo esse processo, existem as indústrias, que são onde saem os produtos e eles são grandes poluentes do ar.
O Brasil tem seguido o exemplo do mundo que diz respeito à busca por um planeta sustentável. Essa mudança está bem presente na forma como as suas indústrias começam a explorar novas fórmulas para a gestão de atividade, aumentando a reciclagem de produtos, de reaproveitar seus recursos e de reduzir o consumo de determinados materiais poluentes. Contudo, a sociedade está presa entre tantos meios modernos que adquirimos, sem pensar no que realmente precisamos: água para beber, oxigênio para sobreviver, e mesmo sabendo disso, nós continuamos poluindo cada vez mais. Esse ano de 2020 está sendo um ano catastrófico em diversas coisas. Porém, uma das mais afetadas vem sendo o meio ambiente. Somente esse ano tivemos coisas horríveis, como o incêndio na Austrália e o óleo nas praias do Nordeste. Recentemente, teve também os incêndios no Pantanal, e como podemos ver, o governo não fornece a ajuda necessária para a preservação do meio ambiente. Por isso, devemos dar apoio para ONGs que fazem um trabalho exemplar pela luta da preservação da natureza. Chega a ser clichê dizer que a gente depende da natureza, sendo que nós mesmos destruímos ela. Rios e ar poluídos, desmatamentos, mais pessoas com problemas respiratórios. Tudo isso por culpa do ser humano, que está se prejudicando cada vez mais. Nós, seres humanos, temos de interagir com o meio que vivemos, sem degradá-lo, preservando e cuidando dele, da melhor maneira que pudermos. Uma forma de ajudar é mudando alguns hábitos, consumindo com responsabilidade tudo que comprar. Além de preservar o meio ambiente, você ainda pode contribuir para um mundo mais saudável e melhor. Estima-se que até 2025, cerca de 17,5 milhões de toneladas de plástico jogados no mar. Então, uma forma sustentável de tentar mudar essa situação é, em vez de usar sacolas plásticas, usar sacolas ecológicas, diminuindo a quantidade de plástico no meio ambiente. Bom, as pequenas atitudes diárias são as que contam. Ao invés de usar copos descartáveis, opte por levar sempre uma garrafinha térmica para os lugares. Tente abolir o uso dos canudos e, se for usar, use de metal. Planeje suas compras para evitar desperdício. Evite usar materiais descartáveis, pois não existem mais aterros sanitários suficientes para abrigar a quantidade desses materiais que são utilizados com frequência. E uma forma sustentável de ajudar o meio ambiente é reciclando os produtos e colocando lixo em lixeiras de reciclagem, dando assim o melhor destino ao lixo. As pessoas no Brasil deveriam ver o que está acontecendo em volta delas. Rios contaminados, fogo nas florestas, lixo, fumaça e poluição por todo lado. Somente caminharemos em direção à sustentabilidade quando o amor por gente, o amor por planta, o amor por bicho forem uma coisa só, não importa o nicho. Semear ideias ecológicas e plantar a sustentabilidade é ter a garantia de colhermos um futuro fértil e consciente. Devemos ter o meio ambiente como principal preocupação, reivindicando medidas de proteção ambiental e aplicando mudança de hábitos. Enquanto houver movimentos sociais, é porque estão ocorrendo injustiças com a natureza, injustiças com o nosso planeta. O ambientalismo é uma corrente de pensamento e movimentos sociais que tem a defesa do meio ambiente sua principal preocupação, reivindicando medidas de proteção ambiental e, sobretudo, uma ampla mudança de hábitos e valores na sociedade, de modo a estabelecer um paradigma de vida sustentável, acompanhando medidas ou ações de preservação do meio ambiente nas áreas urbanas e rurais, e criando projetos para restaurar áreas degradadas por atividades industriais, agrícolas e extração mineral. A preocupação com o meio ambiente começou a se intensificar no século XVII, com a Revolução Industrial e Tecnológica, pois com o advento das indústrias em grande quantidade, começaram a haver manifestações evidentes na natureza e nos animais de que o ser humano estaria modificando os ambientes naturais de forma drástica. Nas décadas de 60 e 70 foi preciso muitos protestos e conflitos para tentar sensibilizar as pessoas para a crise ambiental que estava surgindo. Em 1973, as agências ambientais criam a Secretaria Especial do Meio Ambiente, o SEMA, com a função de traçar estratégias para a conservação do meio ambiente e para o uso racional dos recursos naturais. A década de 70 foi marcada pelos casos da campanha de denúncias contra o desmatamento na Amazônia em 1978, a luta contra a inundação de 7 quedas no Rio Paraná em 1979 a 1983, a luta contra a construção de usinas nucleares em 1977 a 1985, a luta pela aprovação de leis de controle e de estímulo ao uso intensivo de agrotóxicos em 1982 a 1985, após o assassinato do Chico Mendes em 1988, as propostas de reservas extrativistas ganham repercussão internacional. Na virada do século, um novo movimento global de resistência social tomou corpo através do que ficou conhecido como altermundialismo.
surgiu o Fórum Social Mundial e grandes manifestações contra a guerra em instituições multilaterais, como a OMC, o G8 e a ALCA. Nosso Pantanal aqui é cheio de alegria, agora só vê tristeza de queimada, né? O nosso gado passando fome. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Mas será que agro é mesmo tudo? Vemos números crescendo exponencialmente cada vez mais. Números que tratam da devastação das matas, áreas queimadas exploradas, espécies em risco de extinção e quilômetros quadrados de espaço onde a natureza fora perdida. Eles não param de crescer, mas nós não deveríamos ter nos acostumado com isso. Essa frase de Diogo Viana mostra que sim, temos, como humanos, parte em todas as tragédias que estão acontecendo. A alta das queimadas acompanha a economia, pois são duas coisas correlatas que trabalham em conjunto. Embora existam correntes de pesquisadores do agronegócio que contestem essa ideia. Pesquisas nos mostram que nenhuma ação de qualquer estado e nem mesmo do próprio país foram o suficiente para impedir o desmatamento ilegal. Esses problemas são reais, e eles acontecem nesse exato momento. As queimadas permanecem aumentando. No governo Bolsonaro, o aumento quebra uma regra que foi verificada em outros anos que tiveram recorde de incêndios, de acordo com pesquisas trazidas pela BBC Brasil News. Porém, dessa vez, as queimadas não trouxeram mudança na economia com a valorização de matérias-primas, carnes, sojas ou terras. Esses fatos marcaram anos onde ocorreram picos de desmatamento, mas não estão presentes no momento atual. A nossa Amazônia, nós faremos sim, mais do que o coração do Brasil, seremos a alma econômica do nosso Brasil. E queremos fazer o casamento do meio ambiente com o progresso. As crises de queimadas de 2019 na Amazônia não demonstraram uma razão para o aumento do desmate, embora os acontecimentos sejam irreversíveis. Com o passar dos anos, esses nutrientes que estavam ali sendo depositados pela floresta, pelas folhas, pelos galhos que vão caindo e apodrecendo, esse solo vai se enfraquecendo. E com isso, a área começa a ser degradada. E a produtividade vai caindo e aí surge a necessidade de abertura de uma nova área e assim o ciclo do desmatamento ele vai acontecendo. Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, tentou derrubar duas leis que protegem áreas de restinga e mangue que são berçários da vida aquática. 70% dos animais aquáticos se reproduzem nesses espaços. O objetivo era liberar a área para especulação imobiliária, porém essa decisão foi revogada. Hoje vemos o desmonte da política ambiental em nosso país, onde responsáveis por crimes ambientais se tornam ministros. Bom dia a todos. Martin, obrigado pelas palavras. Prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto. Em primeiro lugar, eu queria dizer ao Ricardo Salles já foi indiciado por facilitar a implantação de atividades poluentes como mineração. Tentou vender 34 áreas florestais vinculadas ao Instituto Florestal de São Paulo enquanto era secretário do Meio Ambiente. Recebeu cerca de 1,5 milhão de doações de pessoas físicas e jurídicas poderosas no meio do agronegócio, quando se candidatou a deputado federal. Recebeu apoio de ruralistas conhecidos como desmatadores do país e pessoas com ligações que possuem acusações pelo Ministério Público Federal de grilagem e desmatamento de terras. A gestão do Ministério tem sido desastrosa para a proteção das áreas de outro lado. Atente aos interesses dos setores do agronegócio
Seguindo esse raciocínio, o Ministério tenta levar os recursos destinados à conservação para financiar grileiros. O problema de criar uma unidade de conservação são os grileiros, que se apropriam de terras e ganham indenização de forma ilegal, ocupando áreas públicas de forma criminosa. Em 2019, a Noruega e a Alemanha se posicionaram contrários às alterações nas regras do FA. O decreto do revogaço de Bolsonaro deixou os zoadores suspeitos, pois alterou os fins a projetos de conservação e os destinou à indenização de proprietários, sendo eles grileiros e latifundiários. A Amazônia é um dos nossos mais importantes patrimônios ambientais, abriga a maior bacia hidrográfica do mundo, é lar de uma rica biodiversidade e tem um papel crucial no regime de chuvas do continente e no equilíbrio climático do planeta. Na região também vivem 25 milhões de pessoas, incluindo populações tradicionais como índios, quilombolas, comunidades ribeirinhas e extrativistas. Muitas delas vivem em áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação ambiental. O Brasil tem grande orgulho de ter reduzido significativamente o desmatamento na Amazônia brasileira. Essa redução foi uma das principais contribuições no mundo para o enfrentamento das mudanças climáticas. Uma das iniciativas brasileiras que tem contribuído para esse resultado é o Fundo Amazônia, que investe em projetos de combate ao desmatamento e de uso sustentável da floresta. O Fundo Amazônia é administrado pelo BNDES em cooperação com o Ministério do Meio Ambiente. O Fundo Amazônia, fundado em 2006, teve em 2008 algumas ações com o intuito de arrecadar doações para a prevenção, o monitoramento e combate ao desmatamento ilegal e para promover a conservação em pesquisas e no uso sustentável da Amazônia. O FA conseguiu significativamente verba e apoiou projetos que focavam no desenvolvimento sustentável de comunidades indígenas e como elas se relacionam com a natureza, se tornando protetores de biomas. E mesmo sem receber apoio do governo, essas comunidades prestavam serviços e conservavam o meio ambiente. Em 2019, Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, atacou o FA em uma entrevista dizendo que existiam problemas em suas autoridades. Porém, suas acusações não mostravam nenhum dado, prova ou indício que comprovassem suas falas, e nem ao menos tentou prová-las de qualquer maneira. Os embaixadores dos principais países doadores mostraram o quão errados estavam as falas de Ricardo, mostrando sua boa governança e seus princípios de transparência e eficiência. Parte do ministério tentou apagar quem ajudava a comandar o FA. Eduardo Bolsonaro disse que o FA não é nada mais do que um truque. A maioria do fundo vai para as ONGs. Ao invés de dar o recurso direto para as ONGs, a Noruega deposita em um fundo de nome bonitinho e sai bem na foto. Essa frase é claramente uma mentira, pois os valores destinados aos 103 projetos que são apoiados pelo Fundo Amazônia, somente 38% vão para ONGs, enquanto 60% financiam projetos executados pela União e os estados. O senhor valoriza, o seu governo valoriza o cuidado com as pessoas da Amazônia, com o meio ambiente da Amazônia, e para isso as medidas importantes que o senhor tem apoiado, a valorização das pessoas, do meio ambiente, da regularização fundiária, o zoneamento econômico ecológico, a bioeconomia. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. A Amazônia é nossa, nós vamos desenvolvê-la. Afinal de contas, lá existe mais de 20 milhões de brasileiros que não podem ficar desamparados. Parabéns a todos pelo dia da nossa Amazônia, a Amazônia cada vez mais brasileira. A política brasileira se tornou inimiga do meio ambiente dos povos indígenas. Uma catadora de ordens de interesses ruralistas, colocando em risco a extinção de uma das maiores fontes de vida do planeta. Negando o apoio de iniciativas que mantinham a floresta e o desenvolvimento sustentável de nosso ecossistema.
Não é por acaso que os números de desmatamento da Amazônia cresceram disparadamente nos primeiros meses de 2019, atingindo marcas nunca atingidas, acabando com a floresta e transformando a mata em um grande pasto. A grilagem alcança níveis absurdos, sendo uma coisa até comum entre as milícias e os órgãos corruptos. O Brasil não quis ver o incêndio e tem feito vista grossa para isso. Desde meados dos anos 2000, há dezenas de pesquisas acadêmicas mostrando a relação entre o preço do boi e da soja e a devastação na Amazônia. Entre 2010 e 2012, mesmo com esses produtos em alta, o desmate diminuiu depois de barrar o crédito rural a criminosos ambientais, afirmou o engenheiro florestal Paulo Barreto, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, que estuda a relação de produtos que são matérias-primas e desmatamento há cerca de 15 anos. Os órgãos ambientais, no meio de uma crise na alta das queimadas, não demonstraram uma melhora, e sim o contrário. Os fatores estão na queda dos números de multas do IBAMA e a troca frequente de profissionais em lugares importantes dos órgãos ambientais. A alta das queimadas começou em 2012, no governo Dilma, onde ocorreu a mudança do Código Florestal que perdoou multas para quem havia desmatado e deu uma sensação de imunidade e liberdade, e isso refletiu nas taxas aumentando. Na época, o problema foi a mudança no Código Florestal, que perdoou multas para quem tivesse desmatado e criou uma sensação de impunidade, tendo reflexo nas taxas de desmatamento, afirma o biólogo americano Philip Fernside, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que vive em Manaus e estuda o impacto humano na floresta desde 1974. O biólogo Philip afirma que o preço elevado dos produtos como bois e matérias-primas estimula produtores a derrubarem a mata pensando que lucraria duplamente, vendendo a madeira e depois criando pastos. Alguns vendem a terra desmatada. É um padrão visto em vários momentos e ele só piora quando não se tem punição para isso. Cerca de 325 mil km² de floresta tropical, quase o território da Alemanha, foram derrubados em 1994, segundo o Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por satélite, deixando claro que os incêndios não têm a mesma causa todos os anos. A economia acompanha as queimadas desde sempre. Em 1995, com o Plano Real, a corrida pelas terras começou na Amazônia para produtores de pastos que vendiam suas terras, derrubando cerca de 29 mil km² de árvores. O agronegócio pode ser motivação de grande parte do desmatamento das queimadas, porém tudo retorna a si mesmo, uma vez que as queimadas fora de controle queimam uma infinidade de pastos onde há criação de gado. A repercussão internacional das queimadas da Amazônia espalha preocupações entre segmentos exportadores da economia brasileira. Parte da situação está relacionada ao temor de que o avanço do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia seja abalado após a pressão de países como a França, que convocou mobilização contra os incêndios na floresta brasileira. Do ponto de vista econômico, a repercussão das queimadas pode provocar impactos no acordo comercial. O governo francês já havia sinalizado que não estava pronto para o acerto. A questão ambiental é o novo álibi para tentar postergar ou até mesmo reverter o acordo. O presidente da Associação das Empresas Cerealistas do Rio Grande do Sul, Vicente Barbeiro, comenta que não vê grande impacto para as exportações, já que a maior parte vai para a China. O que preocupa é o risco ao acordo com a União Europeia. José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, afirma que o país perdeu a batalha da comunicação relacionada aos incêndios na floresta. Para o dirigente, as queimadas não devem interromper o avanço do acordo comercial com a União Europeia. Com um acerto, a União Europeia teria mais facilidade para buscar soja no Brasil. Agora, se países do bloco comprarem menos aqui por causa da Amazônia, podem recorrer aos Estados Unidos. A exemplo de Castro, Gonçalves também avalia que o governo brasileiro deveria evitar novos confrontos para não provocar prejuízos econômicos, pois quem tem mais a perder com essa situação é o Brasil. Porém, nem tudo isso está perdido. Atualmente, quase todos os governos e grandes empresas possuem políticas ambientais.
Além de mostrar para os cidadãos e consumidores quais são os princípios ambientais seguidos, as políticas ambientais servem para minimizar os impactos ambientais gerados pelo crescimento econômico e urbano. Essas políticas são, portanto, importantes instrumentos para a garantia de um futuro com desenvolvimento e preservação ambiental. São também fundamentais para o combate ao aquecimento global do planeta, verificando nas últimas décadas a redução significativa da poluição ambiental, ar, rios, solo e oceanos, e melhoria na qualidade de vida de pessoas, principalmente dos grandes centros urbanos. Ações práticas de uma política ambiental. Exemplos: adoção de processos de reciclagem, ações que visem a redução do consumo de energia, ações práticas para evitar o desperdício de água, incentivando seu consumo racional, planejamento urbano adequado por parte dos governos. Nessas ações são importantes a preservação de áreas verdes e projetos de arborização urbana. Use sempre que possível fontes de energia limpa, como por exemplo eólica e solar. As empresas que geram qualquer tipo de poluição em seu processo produtivo devem adotar medidas eficazes para esses poluentes não sejam despejados no meio ambiente, ar, rios, lagos, oceanos e solo. As empresas devem criar produtos com baixo consumo de energia e sempre que possui usar materiais recicláveis. A criação de projetos governamentais voltados à educação ambiental, principalmente nas escolas. A fauna brasileira é comprometida. Consequências: alteração na cadeia alimentar. Espécies de plantas podem deixar de existir por um período de tempo. Animais como roedores ficam mais expostos a predadores, entre outros. Reprodução demorada, assim atrasando a nova geração de animais. Animais à procura de alimento em outros locais. Risco maior de extinção, como por exemplo o tamanduá-bandeira. Acreditamos que vai demorar cerca de 30 anos para a recuperação das queimadas no Pantanal. Já foi destruído cerca de 2,34 milhões de hectares, cerca de 15% do bioma foi devastado pelo fogo. Pantanal é a casa de 4.700 espécies diferentes. Incêndios consomem 85% dessa área de reserva, que fica na região Pacani, no Mato Grosso. Milhares de animais mortos. Tá pegando fogo no Pantanal? Olá, meu nome é Maria Luísa Carvalho, sou aluna da 111 e venho apresentar o meu projeto para o Eco Maria 2020. Vamos construir um coletor que irá armazenar e reutilizar a água dos ar-condicionados para irrigar a nossa horta, de forma sustentável. Essa é a lista de materiais necessários para construir o nosso coletor. Após reunir nossos materiais, já estamos prontos para começar. O nosso primeiro passo será medir e fazer um buraco do tamanho da torneira, encaixando no cano e fixando ela com cola Durepoxi. Logo após, vamos usar um dos tampões para pôr embaixo do cano, e o outro tampão será colocado em cima com um buraco do tamanho da mangueira, que será o caminho pelo meio qual a água passará do ar-condicionado indo diretamente para o nosso coletor. Logo após isso, iremos fazer embaixo um buraco do tamanho do nosso suspiro e botar um paninho amarrando com elástico para evitar a entrada de corpos estranhos. Após isso, nosso coletor já está pronto. Agora só precisamos pegar as braçadeiras e fixar na parede com os parafusos próximo ao nosso ar-condicionado. Assim, quando o nosso coletor atingir a capacidade máxima e o nosso suspiro começar a expelir água, saberemos que está na hora de abrir a nossa torneirinha e reutilizar essa água de forma sustentável para irrigar a nossa horta. E até mesmo quando essa água sobrar, poderemos utilizar para outras tarefas que se encontram na nossa escola. Obrigada!
alimentação saudável é o principal responsável para o organismo ter um bom desempenho. Uma boa alimentação pode parecer difícil de se manter, mas tudo é uma questão de hábito e persistência. Para um primeiro passo em busca de uma vida saudável, avalie a qualidade dos seus pratos. Como ter uma alimentação saudável e sustentável? Fique de olho na origem e na forma de produção dos alimentos, prefira alimentos orgânicos, dê preferência aos alimentos frescos e evite os congelados, escolha alimentos com menor número de embalagens. Com base no que acabamos de apresentar, trouxemos uma receita de macarrão de abobrinha. Você vai começar descascando a sua abobrinha e a casca dela será o nosso macarrão. Com o que restou da abobrinha, corte em cubos pequenos e coloque cozinhar na água fervendo com um pouco de sal. Não deixe cozinhar por muito tempo, em média uns 5 minutos, para ela não ficar tão mole e se desmanchando. Depois, em uma frigideira com um pouco de azeite de oliva, coloque as abobrinhas que você acabou de cozinhar. Vale lembrar que o topo da abobrinha foi usado como adubo na hortinha. Depois de fritar, retire da frigideira, cuidado para não queimar, e na mesma água que você cozinhou a abobrinha, coloque o nosso macarrão. Em média por 1 minuto, 1 minuto e meio, para ele não ficar tão mole e se desmanchando. Para o molho de tomate, você vai precisar de 1 tomate e 1 xícara de água. Depois, em uma panela, coloque um pouco de azeite de oliva, 1 dente de alho e meia cebola. Vale lembrar que a casca da cebola foi usada como adubo. Refogue muito bem a cebola e o alho e depois jogue o molho de tomate na panela. Deixe cozinhar por 10 minutos e coloque uma pitada de sal e um pouco de açúcar para cortar a acidez. Depois tampe e deixe cozinhar por uns 10 minutos. Depois só servir e decorar. Do cultivo ao aterro, desperdício de comida. Emite mais gases nocivos que a maioria dos países. Pantanal em chamas. Fogo já destruiu 3,4 milhões de hectares. Estima-se que o desperdício de alimentos fosse um país. Seria o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa, depois dos Estados Unidos e da China, segundo a Organização das Nações Unidas de Alimento e Agricultura. 1/3 da emissão dos gases no mundo é proveniente da agricultura, a 30% dos alimentos que produzimos que são desperdiçados, cerca de 1,8 bilhões de toneladas por ano. O fogo que há meses destrói o Pantanal já incinerou 3,4 milhões de hectares. Cada hectare equivale mais ou menos a um campo de futebol. A poluição das queimadas é tão grande que até em outros estados brasileiros o sol se demonstrou a maior fonte de visão da poluição. Um estudo por Eduardo de Freitas afirma evitar o uso de agrotóxicos, dando preferência para o controle biológico, a preservação de florestas naturais, a implantação do sistema de transporte coletivo de qualidade e a criação e expansão de áreas verdes nas áreas urbanas como praças, arborizadas, parques ecológicos e jardins melhorariam a mitigação dos problemas socioambientais. Incentivar o uso de tecnologias menos poluentes, o uso de equipamentos que reduzem os níveis de gases emitidos, do quais podemos citar catalisadores automotivos, filtros despoluidores nas chaminés das indústrias e além de outros. Monitorar constantemente lugares onde são depositados resíduos sólidos para que não haja incêndios e o controle diário de qualidade do ar. Estou aqui para lhe dar dicas de como cuidar melhor da sua saúde. 1. Alimente-se bem e mude sua mentalidade sobre os alimentos. 2. Exercite bem o cérebro. 3. Beba 3 litros de água por dia. 4. Garanta boas noites de sono. 5. Exercite-se. 6. Não seja duro consigo mesmo. E por último, 7. Previna-se, fique de olho em seu corpo. Priorize seu bem-estar, faça consultas médicas regulares, faça sempre os exames. Agora vou lhe dar dicas para cuidar bem do seu animal. 1. Conheça as necessidades do seu pet. 2. Ofereça uma alimentação balanceada. 3. Estimule a prática de atividades físicas. 4. Promova o enriquecimento ambiental. E 5. Leve o seu pet para um check-up com regularidade.
Revolução Verde é o termo designado ao conjunto de inovações tecnológicas que ocorreram a partir de 1960 na agricultura. Nela foram desenvolvidas técnicas da fertilização do solo, da melhoria das máquinas, das sementes, do uso de agrotóxicos, entre outros, otimizando assim o tempo de produção no campo. Apesar de trazer benefícios, existem muitos problemas relacionados à modernização da agricultura, destacando entre eles o uso de agrotóxicos, uma substância química sintetizada utilizada muito na agricultura intensiva, por exemplo, para evitar danos às plantações. Os problemas ocasionados pelo uso do agrotóxico só vêm crescendo e geram grande risco para a nossa saúde e colaboram para o desequilíbrio ambiental. As mortes e intoxicações vêm se tornando um grande problema na saúde pública, e os mais afetados são os trabalhadores rurais, pois por muitas vezes não utilizam os materiais de proteção necessários. Mas não são os únicos. Nós, consumidores, entramos em contato com esses produtos através do consumo de alimentos, que mesmo bem higienizados, até com água sanitária, permanecem penetrados nos tecidos dos vegetais. Infelizmente, o nosso país lidera o ranking mundial de consumo de agrotóxicos e sofremos com a falta de fiscalização, tanto pela quantidade e pela venda ilegal desses produtos. As intoxicações geram diversas doenças, como câncer, paralisia, problemas neurológicos e cognitivos, problemas respiratórios, irritações e alergias na pele, aborto e malformação do feto, e entre muitas outras doenças, que podem se formar em pequeno, médio e longo prazo. Mas não é só a nossa saúde a única afetada. Temos vários problemas ambientais, como a contaminação e poluição do solo, do ar e da água. No solo, por exemplo, principalmente em regiões que se faz uso de agrotóxico, o solo fica extremamente fragilizado e reduz sua fertilidade, além da morte de micorrízias, diminuindo a biodiversidade e a acidez do solo. No ar, a exposição a este produto faz com que ele fique suspenso no ar, intoxicando os organismos vivos que o respiram. E as águas também são frequentemente contaminadas. Segundo informações do IBGE, essa contaminação só perde para de esgoto. E a contaminação por agrotóxicos se dá através do lançamento intencional ou por escoamento superficial. O impacto dessas contaminações vai depender do tipo de substância e da estabilidade do ambiente atingido, que em casos mais graves ocasiona a morte de plantas aquáticas e animais, além da contaminação ao homem, através do consumo de peixes que viveu em águas contaminadas. E assim o nosso planeta depende de você. Você prefere viver em um mundo de beleza e biodiversidade ou em um mundo de exploração, doenças e devastação? Faça sua escolha. Me leva pro quebra-mar. Quando chegar no ouvido eu vou te chamar pra me encontrar de novo na Lagoa Boa, nega. O que bateu foi a vontade de pisar na areia, com a galera reunida pela praia inteira, aproximando o povo de uma vida boa, nega. Na boca da barra, na boca do rio, e da boca do tempo que esse temporal saiu, pra me lembrar de um sonho em que a lagoa é outra, nega. De renda faziam vestidos que à noite encantavam os sentidos. Um oceano, um mirante, um sorriso que essa ilha não pode perder. Açoriô, Açoriô. Nega, oh, nega, não me tire desse chão. Nega,
leva pro quebra-mar. Quando chegar no ouvidor vou te chamar pra me encontrar de novo na Lagoa Boa, nega. O que bateu foi a vontade de pisar na areia, com a galera reunida pela praia inteira, aproximando o povo de uma vida boa, nega. Na boca da barra, na boca do rio, da boca do tempo que esse temporal saiu, pra me lembrar de um sonho em que a lagoa é outra, nega. De renda faziam vestidos que à noite encantavam os sentidos. Um oceano, um mirante, um sorriso que essa ilha não pode perder. Açoriô, Açoriô.